no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Uma agenda voltada a 2023. Prefeitos de todo o Brasil se reúnem nesta terça-feira em Brasília e querem pressionar o Congresso Nacional a definir a origem do dinheiro para pagar o piso salarial da enfermagem. Os prefeitos querem também evitar a aprovação de novos projetos que signifiquem despesas para as prefeituras. As informações com Sátiro Salles. Prefeitos de cidades do Ceará se engajam nesta terça-feira ao movimento deflagrado pela Confederação Nacional de Municípios, a CNM, para pressionar o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, a promulgar o texto da proposta de emenda à Constituição, PEC 122 de 2015. A PEC proíbe que a União crie novos encargos destinados aos municípios sem uma previsão de fontes de custeio. A matéria é debatida no contexto da tramitação de outros projetos de lei que criam pisos salariais sem a definição prévia de uma fonte pagadora para custear as novas despesas nos municípios. O presidente da CNM, Paulo Zielkowski, disse que os prefeitos devem comparecer em massa a Brasília para a mobilização. Segundo o dirigente da entidade municipalista, esse é o momento para os prefeitos cobrarem a aprovação de pautas que irão amenizar a situação financeira nos municípios e encerrar o ano da gestão local de uma forma menos incômoda. Na agenda dos prefeitos pela manhã, na sede da CNM, está, além de uma solução para o pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem, mais recursos para as despesas com piso salarial do magistério. À tarde, os prefeitos vão ao Congresso Nacional para pedir apoio à promulgação da PEC. Os gestores querem ainda o apoio dos deputados e senadores à PEC 122, que prevê a ampliação de 1,5% do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, aos cofres públicos municipais. A PEC possui 70 assinaturas, de um total de 171 necessárias, e não há prazo para a coleta de novos nomes à adesão. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. E nessa agenda tem mais informações. A Frente Nacional de Prefeitos cobra que a transferência de recursos para os municípios bancarem a conta do piso salarial dos profissionais da enfermagem tenha os mesmos critérios de distribuição de verbas da educação. Carlos Alberto chega agora com essas informações. A Frente Nacional de Prefeitos, FNP, abriu mais um debate para questionar o que chama de equívocos nos critérios de distribuição de recursos para os municípios bancarem os gastos com o piso salarial dos profissionais da enfermagem. Segundo a entidade, os recursos deveriam ser distribuídos com base no número de profissionais, a exemplo do que acontece na área da educação, quando a complementação do Fundeb é feita de acordo com a quantidade de estudantes matriculados. A Frente Nacional de Prefeitos cobra que o financiamento de uma ação pública guarde relação direta com a sua despesa e aponta que os resultados por faixa populacional demonstram que absoluta inadequação desses critérios de partilha como estratégia para a implantação do piso. Com as regras que estão sendo discutidas, segundo a entidade municipalista, fica evidenciado que os critérios de partilha do FPM são inadequados para sustentar o pagamento do piso e para garantir que os recursos sejam destinados exclusivamente à saúde. A Frente Nacional de Prefeitos defende que os valores sejam transferidos do Fundo Nacional de Saúde para os fundos municipais, obedecendo critérios técnicos diretamente proporcionais ao número de profissionais de enfermagem e à população do município. O piso salarial da enfermagem para os profissionais do serviço público, que está suspenso por decisão do STF, deve entrar em vigência a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Mas, para isso, o Congresso Nacional precisa apontar a origem dos recursos para bancar a conta. Daí a nova mobilização da Frente Nacional de Prefeitos.
Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. São esperados, jornalista Beto Almeida, mais de 500 prefeitos hoje em Brasília. São dezenas de gestores municipais do Ceará que estarão também na capital federal para fortalecer essa marcha, essa mobilização dos prefeitos no sentido de evitar que o Congresso Nacional aprove novos projetos que signifiquem mais despesas para os municípios sem a contrapartida da União. E no centro desse debate está justamente o piso salarial. Parece uma novela sem fim, jornalista Beto Almeida, e ao mesmo tempo a sensação que lá atrás o Congresso Nacional, para dar uma satisfação aos profissionais da enfermagem, aprovou o projeto de lei, aprovou dois projetos, um criando o piso nacional de salários para os profissionais da enfermagem e outra proposta de emenda à Constituição que definia a origem do dinheiro para os municípios pagarem essa conta. Estamos caminhando para o final do ano sem uma definição em relação ao piso salarial, ao dinheiro que os municípios irão receber para cobrir essas despesas. E ao mesmo tempo lembrar que para os profissionais da iniciativa privada, de hospitais particulares, de hospitais filantrópicos, de entidades da área particular, os profissionais da enfermagem estão sem o direito a esse benefício por decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a vigência da legislação sobre o piso da enfermagem para os municípios, estados, União e também as entidades do setor privado apresentarem em 60 dias o impacto das despesas com o novo piso na conta de cada entidade. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Então, Luciano, bom dia para os nossos ouvintes. Olha só, por que os prefeitos estão sendo convocados nesse retorno a Brasília no pós-eleição geral e agora nesse intervalo aí para o segundo turno, Luciano? Porque há uma preocupação com o calendário de votações da atual legislatura que já está próximo a se encerrar. E qual é então o foco? É fazer uma pressão sobre a atual composição do Congresso Nacional para que deputados e senadores aprovem, Luciano, pautas que são fundamentais para a sobrevivência das prefeituras em todo o país, inclusive aqui no estado do Ceará. Então a preocupação dos prefeitos, ela realmente tem um fundo bastante sólido nesse fato, pelo seguinte, vamos pegar especificamente esse ponto que você citou, que é a questão do piso salarial nacional da enfermagem. Tem hoje duas matérias tramitando no Congresso Nacional, tratando exatamente de prever recursos de gestão para que esse pagamento seja efetuado com previsão orçamentária. Essa é a preocupação principal dos gestores. E quando eu digo isso, é o seguinte: o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que é de Minas Gerais, ele diz o seguinte: ele tem um compromisso, encerrar o ano resolvendo esse impasse, resolvendo essa questão da falta de previsão orçamentária para o pagamento do piso dos enfermeiros. Não que os enfermeiros não mereçam, a gente já discutiu isso aqui, e eu acho, Luciano, que se houve realmente, a coisa tinha que avançar, porque se não avançasse, essa lei não iria sair do papel. Então eu não vou fazer crítica aos deputados e senadores que votaram essa matéria. Não é para fazer crítica para eles. Eles foram sim responsivos na medida em que responsivos às pressões. Eu não estou falando que eles foram responsáveis só, não. Eles foram responsáveis e responsivos na medida em que eles deram andamento a uma demanda que era histórica dos enfermeiros. E aí os prefeitos que estão hoje em Brasília vão cobrar também, Luciano, o pagamento, ou pelo menos a promessa que foi feita de se pagar 1% do FPM relativo ao período do mês de março. Segundo eles, isso vai permitir, inclusive, o compromisso de pagar essa questão dos agentes, dos profissionais de enfermagem. Jornalista Beto Almeida, quando eu falei sobre que o Congresso Nacional poderia ter jogado para a plateia lá atrás, ao aprovar o projeto de lei sobre o piso salarial dos enfermeiros, dos profissionais da enfermagem, é porque naquele momento também se debatia a origem do dinheiro para essa conta ser coberta. E nós chegamos nessa fase aqui, 3, 4, 5 meses após o Congresso Nacional instituir a lei que criou o piso salarial da enfermagem, sem que tenhamos uma origem definida do dinheiro no âmbito do poder público para os estados e os municípios pagarem essa conta. Que o Congresso Nacional agiu corretamente ao atender a uma demanda de uma categoria, agiu sim.
O erro aí, por isso que eu digo, jogou para a plateia, porque era, além de ter aprovado o piso salarial, dizer também de onde viria o dinheiro, porque hoje tem também em discussão uma proposta que é, por exemplo, a repatriação de recursos de brasileiros lá no exterior. Esse dinheiro volta para o Brasil e a tributação sobre esses recursos seria usado para pagar o piso salarial dos profissionais da enfermagem. Mas é outra conversa também para boi dormir, Beto Almeida, porque a conta anual do piso da enfermagem é de pelo menos 10 bilhões de reais para os estados. E essa repatriação do dinheiro, ou seja, o dinheiro que o governo federal iria arrecadar com a tributação sobre os recursos levados pelos brasileiros para o exterior, é um valor bem significante em relação a essa conta para os estados e municípios pagarem o piso salarial dos profissionais da enfermagem. Ainda tem também, dizendo, outras propostas, como aquela que prevê, que libera, aliás, os municípios, os governos estaduais a utilizar sobras que estão hoje nos fundos de saúde, dinheiro oriundo, por exemplo, daquela verba orçamentária extra que foi liberada para os gastos com a Covid. O que se percebe claramente é que há uma preocupação em encontrar formas de custeio. E é isso que a gente tem que valorizar, Luciano. E outra também, isso que tem que ser colocado. É que o dinheiro que consta nesses fundos é pouco superior a é menos de 1 bilhão de reais. Ou seja, parece que vai ser uma mobilização para somar dinheiro de vários fundos, Luciano, de várias origens para garantir a conta. O que eu estou colocando claramente é: não vamos desqualificar um esforço que existe hoje no Congresso Nacional para encontrar soluções de previsão orçamentária para uma matéria que foi aprovada, que ela foi aprovada dentro de um momento histórico importante para a categoria dos profissionais de enfermagem, que foi um avanço grande e que sim, eu concordo, tem que ter previsão orçamentária. E essa pressão dos prefeitos em Brasília é importante exatamente para isso, para fazer com que o Congresso Nacional, Câmara e Senado tomem as rédeas do que precisa ser feito antes do encerramento da atual legislatura. É isso que agora tem que fazer. Claro. O jogo tem que ser esse. A pressão agora, a bola está mais uma vez com os congressistas. E principalmente, Luzero, não é só os que foram reeleitos, não. Os que não foram eleitos também. Porque eles serão os responsáveis pela aprovação desse texto ainda antes do encerramento do período legislativo. Agora, não há tentativa de desqualificar essa mobilização do Congresso Nacional? Não, porque fica colocando assim... Não, jornalista... Não, é importante que nós informemos aos nossos ouvintes e internautas toda a justificativa para essa mobilização que está acontecendo em Brasília. E, ao mesmo tempo, dizer que ainda há tempo para busca desse dinheiro, porque o piso salarial para os profissionais da enfermagem da área pública entra oficialmente em vigência a partir do dia 1º de janeiro, quando as prefeituras e os estados deverão ter o dinheiro para pagar essa conta.